Entre tantos benefícios da palavra de Deus, um deles é nos santificar. Deus, na pessoa de Jesus, santifica o nosso coração através da palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele disse, nos versos de 1 a 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 2, pela qual temos também entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Benefícios da palavra de Deus. Nos santifica, nos purifica, nos prepara para uma entrada esperançosa para a glória de Deus. Ele vai dizer no verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz experiência, e a experiência ou seja, a esperança, e a esperança a experiência, e a experiência produz a esperança. Os benefícios da palavra de Deus são muitos, muitíssimos, aqueles que realmente observam a ela, que vivem por ela, que se doam a ela. E ele chega no verso 5, ele diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fica evidente que a palavra de Deus santifica o coração, prepara o coração para os momentos bons e ruins desta vida, de maneira que até aquilo que parece nos ser ruim se torna em bênção, como disse Paulo escrevendo aqui aos Romanos, porque a tribulação produz experiência, paciência. A paciência produz uma experiência. A experiência nos traz a esperança. E a esperança não desaponta, porque ela é trazida ao nosso coração através da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo que foi dado àqueles que creem. Fica evidente que a palavra de Deus realmente nos justifica, sendo, pois, justificados pela palavra de Deus. Ainda Hebreus capítulo 10, versículo 22, aliás, eu vou ler o 8, versículo 10, o que disse o escritor desta epístola aos Hebreus. Porque esta é a aliança que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Veja a expressão que o autor da carta usa para Israel, o povo de Deus. Um dia a minha palavra estará escrita no coração de vocês, só então vocês serão meu povo e eu lhes dirigirei, lhes guardarei como Deus. É a palavra de Deus que santifica o coração para que Deus possa dirigir os nossos passos, nossos pensamentos, nossas ações, nossos olhares, e os nossos caminhos serão ordenados diante de Deus, como disse o rei Salomão. O capítulo ainda 10, capítulo 10, verso 22 de Hebreus, o escritor diz o seguinte, capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos, pois, com inteiro coração, em inteira certeza de fé. Vou repetir o versículo.
cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados das más ou da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Coração lavado da má consciência. A consciência é o juiz que nos acusa quando estamos errados. É o juiz interno que nos acusa e todos nós somos acusados pela nossa consciência. Mas a palavra de Deus diz, João escrevendo, ele disse, se o nosso coração nos acusa, maior é Deus do que o nosso coração, porque o nosso coração está purificado e santificado pela palavra dele. Certa vez, os discípulos de Jesus, especialmente Pedro, pediu a Jesus que lhe lavasse por completo. Ele disse, não, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. O escritor dessa carta, ele disse que o coração está purificado da má consciência e o corpo está lavado com água pela palavra. Nas mensagens anteriores, vimos que Deus quer santificar o nosso corpo, o nosso coração e a nossa alma, para que sejamos irrepreensíveis diante dele. Como ele faz isto? Pela purificação e a purificação por meio da sua palavra. O capítulo 13 de Hebreus, versículo 9, o escritor continua falando sobre esse assunto e ele diz o seguinte, capítulo 13, versículo 9 de Hebreus. Não vos deixeis levar em roda por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com mantimentos ou alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Quantas pessoas, se deixando levar por doutrinas várias e estranhas, doutrinas dos homens, ensinamentos e preceitos e dogmas dos homens ou da religião, e não firmados na palavra de Deus, essas pessoas não terão a mesma felicidade que tem aqueles cujo coração estão sendo alimentados através da palavra de Deus. Somente um coração purificado pode também desfrutar da graça de Deus. O coração purificado pode, e somente ele pode desfrutar da graça maravilhosa de Deus. Tomara que o seu coração esteja cheio da palavra de Deus, esteja sendo santificado, purificado, justificado, para que os seus caminhos sejam agradáveis a Deus e que Deus possa dirigir a nossa vida, a sua vida, de maneira agradável aos olhos dele. O salmista diz que o Senhor está olhando dos céus, procurando os fiéis da terra, para que habite com ele. Que os nossos caminhos sejam ordenados por Deus através da sua palavra. Quero terminar mais uma vez orando. Pai, obrigado por permanecermos aqui juntos diante da palavra do Senhor. Fala a cada coração através da palavra, ó Deus, usando o Espírito Santo como aquele que sonda as nossas vidas e que revela os segredos do Senhor para nós. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se Ele permitir.